O senhor, dali, de toda a sua carreira, já tinha mostrado ali que tinha uma qualidade ímpar para liderar, né, e tal. Tanto que depois veio a parte da instrutoria, né? O senhor como instrutor e tudo mais. A gente queria saber como é que foi isso aí, como é que iniciou essa chama de ser instrutor, essa ideia de estar à frente ali, de uma Sim, tropa para poder adestrar e tudo mais. bacana. Eu vou contar. Antes de ser instrutor de recruta, eu fui instrutor de reservistas navais, né? Escola de reservista. Uhum. E eu tinha um curso já de técnica de adestramento para a praça. Me ajudou, em alguma forma, a iniciar esse lado, né? De instrutor, né? De instrutoria, lidar com o aluno, tudo isso eu peguei, né, umas 2 turmas de reservista que me ajudou bastante. Eu peguei já uma base, né? E em algumas situações em companhias eu ministrava também a aula e já vinha despontando para isso. Mas assim, na minha cabeça eu nunca ia cair Um no Ciampa. CIAMPA para ser instrutor de um dos melhores cursos de formação de soldado do mundo, que é o soldado fuzileiro naval. Jamais, não passava na minha cabeça. Eu tinha outras coisas para mim. Aí um dia eu estava na minha OM, né, na BFNIG, e vi a mensagem com o meu nome, né? Alguém colocou meu nome lá. Aí eu falei assim, cara, eu fiquei surpreso. Olhei, poxa, caramba. Mas eu não dei o nome, mas te indicaram, porque você era voluntário e tal. Ah, não, realmente, eu era instrutor de armamento lá. E teve um dia sobre um destaque no CIAMPA, né, para ser instrutor. Eu falei assim, bota meu nome aí. Mas nunca aconteceu. Então eu não pensava em ir para lá. Aí quando eu cheguei lá no CIAMPA, quando as coisas aconteceram realmente, e as coisas deram certo e os planetas se alinharam e eu caí no CIAMPA, eu tinha uma concepção e hoje eu tenho outra concepção. O orgulho de você poder fazer um trabalho desse é muito grande. É uma honra. Você sabe. Você sabe. Você hoje comemora seus 10 anos. Eu comemoro com você também. Te parabenizo. Não só você, mas todos aqueles a qual vi o brilho nos olhos. Chegaram com um tipo de olhar e terminaram com outro tipo de olhar. Sabe? É uma coisa que não tem preço. Quem nunca foi instrutor, nunca passou pelo CIAMPA, não sabe nem o que eu estou falando. Talvez ele nem entenda. Né? Talvez nem entenda. Talvez as mazelas, por culpa da tropa estar assim, ou assado, alguns, né, cometem um erro de falar que a culpa é do CIAMPA. Mas na verdade não é. Não é. Porque só quem for instrutor sabe o sangue derramado ali para tu formar uma turma. A relação não é só do recruta. A relação é do instrutor também. Mas não é só você entrar na sala de aula, né, colocar no PowerPoint a matéria e falar sobre a matéria. Você tem que incentivar, cara. Você tem que acender a chama. O instrutor de recruta fuzileiro naval, o sargento que está na companhia, ele tem que entender que ele tá com o isqueiro na mão o tempo todo. Ó, vou acender a chama desse guerreiro aí. Não, pô, tem que acender, pô. Tem que estar ali, ó, queimando o tempo todo. Porque afinal de contas é o corpo de fuzileiros navais. Então, se o camarada sargento chega lá achando que é entrar na sala de aula, abrir o manual, instruir, sair de lá, tem que botar sentimento. Sentimento, tem que botar sentimento. Todo o coração tem que entrar ali. E para isso, e por conta disso, o instrutor vai ralar também. Você que é instrutor, tu vai ralar. Você se preocupa. Ah, caramba, minha aula aqui, minha aula é ofensiva. Não vou lá no campo para ver como é que tá o campo. Entendeu? Porra, vou estudar aqui o campo para ver como que eu posso fazer para eles poderem assaltar essa elevação.
a maneabilidade. É uma das instruções que mais rala o recruta ali, a maneabilidade. Né? Eu tenho algumas fotos aí, todo cheio de lama, que é a verdade mesmo. O que eu fazia? Eu ia antes do pelotão chegar, de levar o pelotão até lá, a aula de maneabilidade. E eu tinha como parceria, que eu digo, foi um irmão para mim ali dentro, o De Castro, o Gato Guerreiro. Gato Guerreiro, inclusive, esteve aqui com a gente. De Castro, e tu é muito top, cara, muito top mesmo, Deus te abençoe demais. Ele não tem igual, raçudo, brabo, e não tem obstáculo nenhum que impeça ele de fazer alguma coisa ali em relação ao recruta. Ele fazia mesmo, ele se doava, como eu também me doava. A gente era dupla ali, eu conheço ele. Então, o que muitos não viam era que estava lá o Eduardo, o Sargento De Castro, cronometrando quanto tempo eu ou ele fazia para terminar a pista. Por quê? A gente calculava 66 recrutas. Se fizer nessa velocidade, a gente termina em tal hora. Se a gente colocar mais um pouquinho de uma ação ali, né? Mais um pouquinho do LED, vai terminar tal hora. Com isso, a gente conseguia saber que até algum aparelho ou outro na pista podia trazer até perigo para o recruta ali. Podia estar, né? Existia o cheque diário da pista. Mas, ora, você olhar é uma coisa. Você passar por ela é outra. Entende? Uhum. Então eu ia... Quando não era eu, era ele. A gente corria, passava por um obstáculo, rastejava, ia pra... E aí, nessa, que surgiu lá o Eduardo todo cheio de lama. Numa situação que eu fui puxar os recrutas para poder fazer, estava lá com lama também. Que anteriormente a gente sempre fazia isso. Mas não era só na maneabilidade, era também até na pista de corda. A gente até brincava, né, no salto da aranha, né? A gente até brincava ali em relação, né, da coragem, disso, daquilo. Será que o recruta vai conseguir saltar? Não, se ele parar aqui com o pé na rampa e não saltar até ali do outro lado da rede, eu vou dar um incentivo para ele muito bom. Ele vai de qualquer jeito. Ele vai de qualquer jeito, ele vai soltar. Entendeu? E antes que o recruta perguntasse assim, sargento, o senhor consegue? Eu já tinha passado há muito tempo. Eu já tinha passado. Se desse molho, eu soltava fazendo isso aqui, ó. E agarrava lá na rede lá para mostrar para ele, pô, eu consigo, tu vai conseguir também, por que não? Entendeu?